Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um EBD na TV. Eu sou o pastor Henrique, moro atualmente em Cajamar, São Paulo. Se você desejar nos convidar para estarmos aí, entre em contato conosco e com prazer, com alegria estaremos aí colaborando com os irmãos. Não se preocupe, eu não cobro nada de ninguém. Se você deseja receber os slides que nós colocamos aqui, mais estudos escritos a respeito da lição, então entre em contato conosco pelo nosso WhatsApp, telefone 99, o DDD, e o telefone 991520454. Coloque o seu nome, coloque a cidade onde você mora e coloque aí revista Betel. Te pedimos um favor, tudo aí é gratuito, não cobro nada. Só te pedimos um favor, dê aí um like, gostei, se inscreva em nosso canal para nos ajudar a divulgar esse trabalho. Passe o link desse vídeo aí nos seus grupos para nos ajudar. Aqui a intenção não é ganhar dinheiro, tanto é que meu canal não é monetizado, eu não ganho nada para fazer esses vídeos, tá? Então não se preocupe, não tem nada a ver com dinheiro. Aqui é apenas queremos ajudar. E se você então der aí um like, se inscrever em nosso canal, colocar o link desse vídeo aí nos seus grupos, né, e divulgar esse trabalho, você estará ajudando a obra de Deus. Nós estamos estudando neste trimestre nas revistas da editora Betel, adultos, com o tema Personagens Bíblicos Virtuosos e Marcantes. Homens e mulheres que permaneceram fiéis a Deus diante das circunstâncias da vida. O comentarista da editora Betel deste trimestre é o pastor Valdir Alves de Oliveira. Já estudamos na lição 1, Jetro, conselhos sábios aliviam fardos. E hoje vamos estudar na lição 2, Josué, aprendendo a servir com fidelidade e excelência. Na lição de hoje vamos estudar os seguintes tópicos e os seguintes subtópicos. No tópico 1, a origem de Josué. Subtópico 1, Josué, um homem obediente. Subtópico 2, Moisés, um grande líder. Subtópico 3, o valor do discipulado. Tópico 2, dispõe-te, levanta-te agora. Subtópico 1, a ordem foi cumprida. Subtópico 2, a responsabilidade de substituir Moisés. Subtópico 3, Josué, coragem, esforço e perseverança. Tópico 3, a obediência leva ao êxito. Subtópico 1, prosperar no teu caminho. Subtópico 2, Deus confirma o seu projeto. Subtópico 3, submeta-se a Deus. Vamos procurar então passar por todos esses tópicos e subtópicos, estudando mais essa preciosa lição. O texto áureo da lição está em Josué capítulo 1, versículo 5, que diz: Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Então Deus está fazendo uma promessa a Josué. Agora, evidentemente, todas as promessas de Deus tem aí a contrapartida daquele que está recebendo a promessa, né? Se for fiel a Deus, se entregar totalmente a Deus, evidentemente. Tem muita gente aí querendo receber promessa de Deus, mas vive de maneira totalmente fora da palavra de Deus e não produz nada no reino de Deus. Quer só receber, não quer dar nada. Quer só o venha a nós, né? Vosso reino nada. Então veja que Deus deu a promessa que ninguém conseguiria vencer Josué. Mas veja bem, Josué teve um grande prejuízo, vários israelitas morreram atacando a cidade de Ai. Por quê? Porque não consultou a Deus. Então Deus faz a promessa, agora a promessa tem condições. Veja em Deuteronômio 28. São várias as bênçãos. Agora, lá está dizendo, se vocês forem fiéis, se forem obedientes, então receberão essas bênçãos. Se vocês forem rebeldes, desobedientes, vocês vão receber o quê? Maldições. Então Deus promete a Josué, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Imagine, substituir uma pessoa como Moisés é praticamente o quê? Impossível. Mas Deus sabe que Josué é limitado quanto ao que Moisés fez.
Deus não está chamando Josué para fazer o mesmo que Moisés fez. Moisés, como um homem mais manso, né, de uma educação excelente, e foi chamado para conduzir o povo até ali à beira do Jordão. Josué é um general. Veja bem, Deus dá a terra, mas não é de graça. Entra e possui, vai ter que lutar. Então ele escolhe agora um general de guerra, que é Josué. Verdade aplicada. Mas tendo as promessas de Deus e a garantia da sua presença ao longo da caminhada cristã, devemos nos esforçar, cultivar o bom ânimo e perseverar na obediência. Então veja, promessas, nós temos muitas promessas de Deus para nós, mas ao longo da nossa caminhada cristã, da nossa vida cristã aqui na Terra, enquanto estivermos aqui, temos que tomar muito cuidado para perseverarmos em obedecer a Deus, a viver uma vida santa e irrepreensível, lutando contra o pecado, uma vida de comunhão com o Espírito Santo. A ordem para Moisés é: esforça-te e tem bom ânimo. Olha só, temos que estar sempre nos esforçando e temos bom ânimo. Olha, estamos sempre dispostos a fazer a obra de Deus, a realizar aquilo para o qual Deus nos convocou, né? Nos chamou. Todo crente foi chamado para ganhar almas, para trabalhar para ganhar almas. Então, se você estiver parado, não fique aí esperando promessa, porque Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com Ele e com a sua obra. Textos de referência: Josué 1, 6-9. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. É interessante, 10 vezes Deus diz, ou ele mesmo, ou os anciãos, mas Josué vai ouvir a mesma frase: esforça-te e tem bom ânimo. Esta é a primeira pregação que eu ouvi, quando eu ainda não era crente, não era salvo, né? Primeira pregação. E quando eu ouvi, eu não me converti no mesmo momento, mas passei a noite inteira com esta frase na minha cabeça: esforça-te e tem bom ânimo. E aí, na mesma semana, eu fui então à frente da igreja e me converti. Então veja, todos nós fomos chamados e todos nós temos que nos esforçar. Temos que ter bom ânimo para fazermos a obra de Deus. Precisa de esforço. E muito esforço. Precisa de ânimo e muito ânimo. Por isso foi repetido 10 vezes para Josué. A tarefa, a chamada de Deus para nós não é brincadeira. Precisa ser levada a sério. Cada crente precisa individualmente. Precisa saber para o que foi chamado. Precisa se esforçar, precisa ter ânimo. Precisa fazer a obra de Deus. Tem gente aí dizendo: não, eu fui chamado para fazer outra coisa. Não. Para ganhar almas, todos os crentes foram chamados. Individualmente, e não importa o que você faz na igreja. Se você é pastor, se você não tem cargo nenhum na igreja, não tem problema. Todos somos servos de Deus. Todos somos chamados para ganharmos almas. Se você canta,
cante para ganhar almas. Você prega para ganhar almas. Ensina para ganhar almas. Você tem um testemunho para ganhar almas. Então, assim como Josué liderava aquele povo para entrar na terra e tomar posse da terra, assim também nós estamos aqui na terra para trazermos as pessoas, tirarmos as pessoas do reino de Satanás. É uma luta, é uma guerra. Nós temos que arrancar essas pessoas do reino de Satanás, do reino das trevas, trazer para o reino de Deus, para o reino da luz. E isso é luta, é guerra. Olha, para isso o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Então o diabo faz, nós desfazemos, desmanchamos. E olha que Deus então diz e chama atenção e frisa muito claro para Josué. Pegue o livro da lei, leia todo dia, medite nele, fale para os outros o que está escrito nele e pratique o que está nele. Não desvie o que está escrito, nem para a direita nem para a esquerda. É o que está escrito e não mude o que está escrito. Tem muita gente hoje adaptando a Bíblia a si. Não é isso que deve ser feito. É nós que nos adaptamos à Bíblia, nos submetemos ao que está escrito na Bíblia. Não é a Bíblia que vai se submeter a nós. Introdução. Nesta lição estudaremos a história de Josué, que assumiu a liderança do povo de Israel após a morte de Moisés. Com certeza será um aprendizado significativo sobre obedecer às leis do Senhor e submeter-se às lideranças que ele institui sobre nossa vida ministerial. Então vemos Josué, um seguidor fiel de Moisés, um imitador de Moisés, estava todo o tempo com Moisés. Para onde Moisés fosse, Josué estava presente. Mesmo quando Deus chama Moisés, exclusivamente Moisés, para subir ao monte, mesmo assim Josué foi com Moisés. Isso é um fato muito curioso, porque Deus não chamou Josué para ir lá. Mas Moisés foi, Josué foi. Porque para Josué não havia nada mais importante do que um encontro com o Senhor. Não havia nada mais importante que estar na presença de Deus. Na verdade, Deus se agradou disso. Deus falou ali com Moisés, deu as tábuas, da lei, mas Josué estava ali pertinho. Moisés jejuou 40 dias, 40 noites, e depois, de novo, quem é que estava lá jejuando também? Estava ali presente? Josué. Deus chama Moisés, mas Josué sobe junto e fica ali perto. Não está totalmente lá, com Deus, mas está ali pertinho todo o tempo. Tópico 1. A origem de Josué. Filho de Num, da tribo de Efraim, Oséias, que em hebraico significa ele salvou ou libertador, recebeu de Moisés o nome Josué, Números 13, 8 e 16, que significa o Senhor é salvação. A forma grega de seu nome é Jesus. Assim, Josué tipifica Cristo ao conduzir os israelitas até a terra prometida, obtendo vitória sobre os inimigos de Israel. Então, o antítipo é Jesus Cristo e o tipo é Josué. Então, Josué, o nome dele, na verdade, é Oséias, e Moisés o chamou de Josué. Então, veja que quem deu o nome Josué a Oséias foi Moisés. E Yahushua, que quer dizer, então, Salvador, ou Libertador, que é o mesmo nome de Jesus no Novo Testamento. Isus, no grego, que é o nome Jesus, que significa Yahvé é o Salvador, ou Yahvé é a salvação, é a libertação do pecado. Assim, então, como Josué libertou aquele povo da escravidão, continuou o trabalho, o processo de libertação, que começou com Moisés, Josué vai concluir, então, colocando esse povo dentro da terra e agora lutando contra os inimigos que haviam na terra. Assim é a nossa vida cristã. Nós somos salvos, mas nós temos uma batalha a batalhar. Não é assim de qualquer maneira. Você tem que lutar contra o pecado, lutar contra Satanás e seus demônios.
É uma luta constante. Nossa vida cristã é uma vida de batalhas, de guerras. E a pessoa, aquele povo chegou na beira do Rio Jordão e falou, pronto, agora vamos entrar, a terra é nossa e vamos ficar muito bem. Deus disse nada disso. Vocês vão entrar e vão destruir os inimigos que estão lá. Vão matar todos. Agora eles fizeram o que Deus mandou? Não. Muitos povos permaneceram, foram enganados pelos gibeonitas, né? Fizeram acordo com os gibeonitas e várias coisas que eles fizeram erradas. Nunca conseguiram, então, possuir a terra que Deus lhes deu e até hoje sofrem por causa disso. Assim também é a nossa vida cristã. A gente entra para o reino de Deus, mas fica preso com várias coisas do mundo. E aí isso atrapalha o nosso trabalho para Deus, atrapalha a nossa vida cristã, atrapalha a nossa vida de comunhão com o Espírito Santo. Então a ordem é: não ameis o mundo nem o que no mundo há. Esta é a ordem. Pensai nas coisas que são de cima, desejai as coisas que são de cima. Tópico 1, subtópico 1, Josué, um homem obediente. Josué tinha grande admiração por seu líder, Moisés, sendo designado seu sucessor, segundo a vontade de Deus. Josué 1:1. Era um assistente presente que não se afastava da tenda. Êxodo 33:11. Com certeza, essa dedicação tornou Josué capaz de suceder a Moisés e liderar os israelitas até a terra prometida. Apesar das muitas adversidades no caminho pelo deserto, Josué cumpriu sua missão até o fim, entrando com o povo de Israel na terra que Deus já lhes havia prometido. Gênesis 13:15. Então veja, Josué é um grande companheiro, um grande amigo, na verdade, de Moisés. Todo o tempo ele estava ali, próximo a Moisés. Ele estava na porta da tenda da congregação, onde Moisés falava com Deus. Ele estava à frente do exército de Israel, que na época chamados hebreus. Estava com Moisés, como já dissemos, quando Moisés recebeu os 10 mandamentos. Em Cades Barnea, Josué foi escolhido para representar a tribo de Efraim, a qual pertencia. Quando foram chamados aqueles espias, Josué foi representando a tribo de Efraim. E junto com Caleb foram os únicos que tiveram fé em Deus e não receberam a maldição de morrer durante a viagem pelo deserto. Aqueles 40 anos, levaram 40 dias para espiar a terra e Deus deu então maldição para eles, que eles passariam 40 anos, cada dia era um ano, 40 anos peregrinando pelo deserto até que toda aquela geração morresse, menos Josué e Caleb. Então Deus escolhe Josué para ser colocado então no lugar de Moisés. Moisés ora por Josué, põe as mãos sobre ele, passando a liderança, a autoridade para Josué. Quem dera todo líder ter um Josué ao seu lado. É o sonho de todo líder, ter um Josué ao seu lado. Nós vivemos numa época em que os pastores, presidentes, estão querendo, forçando a barra, querendo colocar seus filhos para ficar no lugar deles. Mas nós vemos claramente, o povo sabe que esses filhos não são como Josué para poder substituir Moisés, se é que algum foi como Moisés. Muitas vezes estão colocando Acã no lugar de Josué. Tópico 1, subtópico 2. Moisés, um grande líder. Um bom líder deve preparar sucessores para ocupar seu lugar quando for a hora. Moisés foi o maior legislador de Israel, deixando um legado rico para aqueles que caminharam com ele. Durante seus primeiros 40 anos, Moisés foi instruído no Egito, Atos 7:22. Então passou os próximos 40 anos como estrangeiro na terra de Midian, Atos 7:29-30. Até o dia que o Senhor o chamou para libertar o seu povo do Egito, Atos 7:30-34. Por fim, durante mais 40 anos, Moisés conduziu o povo no deserto, Atos 7:36, em direção à terra prometida. Então a vida de Moisés é dividida em 3 partes, de 40 anos. 40 anos aprendendo toda a ciência, todo o conhecimento do Egito, tendo aquela educação privilegiada, conhecendo as línguas dos povos. Moisés era instruído em toda a ciência, em tudo de sabedoria que existia na sua época.
aprendeu sobre construções, sobre como conduzir uma equipe de trabalho grande, sobre como cuidar das coisas do reino, sobre o exército, sobre luta, sobre tudo que era possível aprender na sua época. Um homem extremamente bem preparado, muito inteligente. Então, 40 anos aprendendo a ser grande, para ser um futuro faraó. Depois ele passa 40 anos aprendendo a ser pequeno, a ser humilde, a ser manso, cuidando de ovelhas no deserto de Midian, ali onde ele se casou com Zípora, a filha de Reuel, ou Jetro. Teve 2 filhos, Gerson e Eliezer. Então ali Deus aparece a ele, no Monte Horebe, na sarça ardente, e o chama e diz para trazer o povo para adorar a ele ali. Moisés vai então para o Egito junto com seu irmão Arão, que vem ao seu encontro, e agora ele vai passar 40 anos conduzindo o povo ali do Egito até a Terra Prometida. Ele vai então até a beira do Rio Jordão, e ali ele tem um encontro com Deus, e ali ele então morre. Morre com 120 anos, tendo a visão perfeita, a audição perfeita, tendo muita saúde. Moisés morreu com um sonho muito grande de entrar na Terra Prometida. E Deus cumpre um sonho, a vontade de Moisés. Moisés não entrou num corpo humano normal, mas depois ele entrou, ele veio, apareceu ali junto com Elias, no Monte da Transfiguração ali, onde Jesus se transfigurou. Ali estava Moisés e Elias. Então Moisés, depois de morto, entrou, mas entrou na Terra Prometida como era o seu sonho. Deus é fiel, mesmo que você esteja morto, mas Deus vai cumprir aquilo que ele prometeu. Então morto ali apenas fisicamente. Então, igual a Moisés, nunca mais se levantou outro homem para ser igual a Moisés, Por isso mesmo, Moisés disse: Deus levantará um outro profeta semelhante a mim, que é Jesus Cristo. Jesus não foi chamado para fazer a mesma coisa que Moisés. Moisés representava a lei. Jesus representava a graça. Jesus é a perfeição máxima. Então a Bíblia dá testemunho de Moisés, que Moisés falava face a face com Deus. Nós sabemos que esse face a face não é bem o que a gente pensa face a face, Porque nenhum homem pode ver Deus, não, ele morre. Quando Moisés pediu para ver Deus, Deus disse isso para ele. Então, Deus arranja um jeito, Diz para Moisés: se esconde na fenda da rocha, eu vou passar e você me verá pelas costas. Fenda da rocha é o quê? Lembra o quê? Sacrifício de Jesus, furos na mão, no peito, nos pés. Então se esconda em Jesus e eu passo e você não morre. Assim também nós estamos em Cristo. Então podemos ter um encontro real com Deus. Moisés foi um homem usado por Deus em tremendos milagres. Não são quaisquer milagres, milagres tremendos. Depois de todas aquelas pragas ali no Egito, depois ainda o Mar Vermelho que se abriu, Aí tem os milagres da água saindo da rocha, codornizes. Então são coisas maravilhosas, milagres tremendos na vida de Moisés. Todo homem que se entrega totalmente a Deus é usado por Deus em tremendos milagres. Tenha certeza disso. Com todas as nossas falhas, toda a nossa pequenez, insignificância, olha, nós temos visto Deus operar maravilhas. Nós temos ido aí aos lugares e Jesus tem curado mais de 100 pessoas em cada congregação onde nós vamos aí ministrar a palavra de Deus, ministramos curas às pessoas. Jesus tem curado muita gente mesmo. Já teve lugar onde eu estive ministrando e Jesus curou mais de 1000 pessoas em um mês. Então é muita cura mesmo. Experimente, se entregue totalmente a Deus. Passe a jejuar bastante, passe a orar bastante, pelo menos umas 3 horas por dia. Ore muito em línguas. Se entregue totalmente a Deus para você ver. Deus vai lhe usar maravilhosamente. Tenha certeza disso, acredite. Deus está procurando pessoas para Ele usar. E olha que tem se multiplicado pessoas que têm sido usadas por Deus maravilhosamente em nossa época.
Veja, todo líder deve preparar um substituto para ele. Assim como o professor de escola bíblica dominical deve, no final do ano, ter um aluno que ele foi preparado para substituir esse professor, caso seja necessário, ou para ser professor em uma outra classe que vai ser aberta, porque essa classe cresceu muito. Precisa dividir essa classe em duas. Classes grandes tendem a diminuir, tendem a ficar sem alguns alunos ao longo do tempo. É preciso dividir as classes para não ficarem grandes demais. Classe, no máximo, deve ter 15 alunos. Tópico 1, subtópico 3, o valor do discipulado. Josué foi o resultado de um discipulado eficaz. Ao ser convocado por Moisés e comissionado pelo Senhor, ele aceitou o desafio, liderar um povo numeroso, conquistar a terra prometida e enfrentar inimigos poderosos. Além de fiel a Moisés, Josué era fiel a Deus, o que fica claro quando ele exorta o povo. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24:15. Então veja que Josué, na verdade, ele queria mesmo conhecer Deus como Moisés conhecia. Ele estava todo o tempo ali com Moisés, onde Moisés ia. Olha, ele estava no monte, quando Moisés recebeu a lei. E ele estava sempre na porta da tenda da congregação, onde Moisés falava com Deus. O desejo dele, o grande desejo dele, era conhecer Deus como Moisés conhecia. E ele teve um encontro com Jesus Cristo, né? Aquele soldado que apareceu lá. Era o próprio Jesus Cristo. Era uma teofania. Então, ele se tornou fiel a Moisés, amigo, na verdade. Mais importante que ser servo é ser amigo, companheiro mesmo, disposto a morrer pelo outro. E quando Josué vai falar para o povo tomar uma decisão de servir a Deus, então ele diz: se vocês querem servir aos deuses lá do Egito, ou de onde Abraão veio, né? Lá da terra de Ur dos Caldeus, aqueles deuses que eram adorados lá, o pai de Abraão era um adorador de ídolos, né? Então, ele disse: se vocês querem servir esses deuses, sirvam. Agora eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vocês precisam tomar uma posição agora, porque foi dada a ordem de ali entre o Monte Gerizim e o Monte Ebal, ele convocar o povo para que o povo resolvesse se desejava realmente estar em aliança com Deus ou não. Então, o que ele quer dizer? Ainda que vocês escolham aí servir aos deuses, eu e minha casa não queremos saber de deuses. Nós vamos servir a Deus, o Deus verdadeiro, o Deus único. Nunca houve alguém que precisasse substituir uma pessoa tão importante quanto era Moisés para aquele povo. Moisés falava com Deus. Era íntimo de Deus. Veja só, para substituir um homem desse era impossível. Então ele precisou mesmo da palavra de Deus, que assim como foi com Moisés, seria com ele. Falou com ele para se esforçar, ter bom ânimo. Deus estava sempre ali incentivando Josué. E o povo também, os anciãos, falaram a mesma coisa, para ele se esforçar, para ele ter ânimo. A missão dele era praticamente impossível. Agora lembre-se, nós estamos aqui na terra como substitutos de Jesus. Representamos Jesus, cada um de nós. Então, assim como Jesus pregava, ensinava e curava a todos, a nossa função também é essa. Nós temos que estar pregando, ensinando, curando a todos. Somos imitadores de Jesus. Representamos Jesus aqui na terra. Nunca seremos igual, assim como Josué nunca foi igual a Moisés. O ministério de Moisés era tirar o povo do Egito e levar até Canaã. Já o de Josué era possuir Canaã, dominar, destruir aquelas tribos que moravam ali. Assim também a nossa função não é morrer na cruz no lugar dos outros, mas é carregar a cruz. Nós não salvamos. Quem salva é Jesus. Agora, a nossa função
Pregar, ensinar, curar todos, imitando a Jesus. Aí é nossa função, nossa obrigação, nosso dever. Tópico 2. Dispõe-te, levanta-te agora. Deus disse a Josué: dispõe-te agora, pois o meu servo Moisés está morto. Josué 1:2. Dispõe-te agora dá a ideia de levantar-se o mais rápido possível, fazer com que seja colocada em prática uma determinada ordem. Ele deveria passar a funcionar como o novo líder do povo de Israel. Preparar-se para guiá-los a atravessar o rio Jordão, chegar a Jericó e enfrentar fortalezas e gigantes até conquistar a terra prometida. Então veja que lá no alto do monte, Moisés morre e Deus fala com Josué. Agora se dispõe, né? Quer dizer, levanta, acorda aí, porque você agora tem a função de substituir Moisés. Você tem uma grande tarefa, uma importantíssima tarefa a cumprir. Então se dispõe, acorda, né? Aquele de novo, esforça-te, tem bom ânimo, acorda, desperta, vamos trabalhar. Vai, entra para a posição em que você está sendo colocado para ficar, para exercer. Então você tem um cargo, agora uma função importantíssima. Vai substituir Moisés e agora você vai conduzir esse povo a conquistar a terra prometida. Vai entrar, vai guerrear e vai conquistar. Deus começa ajudando, derrubando as muralhas de Jericó, né? Mas quem vai matar as pessoas, a espada, né? Vai ser o exército de Israel, sob o comando de Josué. Então é destruir o inimigo. Às vezes as pessoas pensam, mas o Deus que diz não matarás, mandou matar tanta gente. Ali você não entende, aquilo ali é uma guerra que para nós é espiritual. Nós não vamos matar ninguém. Agora nós vamos o quê? Lutar contra o quê? Demônios. Então vamos lutar contra o reino de Satanás, os demônios, guerra espiritual. Lá era natural, era material, era física. Para nós é espiritual, olha só. Mas lá era importante. Eles teriam que matar todos aqueles que viviam naquelas terras e possuir aquela terra, a terra que Deus deu para eles. Então ficaria só eles. Aquele povo que morava ali era tudo idólatra, servia a demônios. Então Deus disse para matar todos, não era para deixar nenhum vivo. Se eles tivessem feito isso, estariam até hoje dominando sobre a terra que Deus deu a eles. Mas porque desobedeceram, deixaram o inimigo na terra, está aí até hoje o inimigo morando na terra que Deus deu a eles. E aí a luta terrível, todo o tempo até hoje, nunca conseguiram. Só vão ter a terra prometida por Deus para eles quando Jesus vier governar o mundo, né, por 1000 anos. Aí então toda a terra prometida será deles realmente. Então Josué teve que lutar contra aquelas nações, enfrentar gigantes, né? Enfrentar inimigos poderosos. Tópico 2, subtópico 1. A ordem foi cumprida. Josué se reuniu com os líderes do povo e pediu a eles que alertassem os israelitas para juntar alimentos, porque dentro de 3 dias eles partiriam e atravessariam o rio Jordão para tomar posse da terra que o Senhor jurou que daria aos seus pais. O povo de Israel respondeu favoravelmente, dizendo que fariam tudo que Josué mandou e iriam aonde ele os enviasse. Josué 1:10-18. Então veja que a ordem, né, foi cumprida parcialmente, lembrando que nunca dominaram a terra toda que Deus deu a eles. Mas eles obedeceram a Josué, né, estavam de prontidão para atravessar o rio Jordão e então começar a possuir então a terra que Deus lhes concedeu, Deus lhes deu, mas precisavam conquistar a espada, lutarem para possuir aquela terra. Se o povo permanecesse fiel a Deus, Deus estaria sempre ajudando e eles dominariam toda aquela terra com certeza. Então veja que assim como o povo obedeceu a Moisés, o povo decidiu obedecer a Josué, vendo que Deus estava com Josué. Tópico 2, subtópico 2. A responsabilidade de substituir Moisés. Josué foi escolhido para auxiliar Moisés ainda jovem, Êxodo 33:11. Isso lhe deu a oportunidade de aprender e crescer também como servo de Deus. Josué tinha reverência à autoridade que havia sobre a vida de Moisés, com quem Deus falava face a face, Êxodo 33:11. Josué, por sua vez, recebeu uma ordenança que envolvia coragem e fé.
esforça-te e tem bom ânimo. Josué 1,6. Então veja que Josué, desde jovenzinho, já estava ali sempre pertinho de Moisés. Ele era um auxiliar direto de Moisés. E ele foi aprendendo tudo. Como é que Moisés fazia para liderar aquele povo e, principalmente, ele sabia e via que Moisés tinha uma vida de intimidade com Deus. Como diz aí, conhecia Deus face a face, né? Isso era o mais importante. O que fazia o povo respeitar Moisés? A sua intimidade com Deus. Tentaram se rebelar, mas quem é que intervia? O próprio Deus. Então Josué descobriu, olha, o mais importante é isso. Se eu tiver a intimidade com Deus, se eu tiver a proximidade com Deus, o povo não vai querer me tirar, ou o povo não vai se rebelar, porque eles sabem que Deus entra no meio da luta, no meio da briga, no meio da discussão. Então Deus intervém. Então o mais importante era ter intimidade com Deus. Então hoje nós vemos vários líderes que querem se impor, eles usam até a lei, né? A lei mesmo do país, para poder se impor sobre a igreja. E ele não descobriu que, na verdade, o que ele precisa é ter intimidade com Deus. Quando é que o povo vai respeitá-lo? Quando ele tiver intimidade com Deus. Então aí filhos de pastores, presidentes que querem assumir o lugar dos pais, você não pode assumir porque você é filho. Não. Você tem que assumir porque Deus te escolheu. Então você tem que aprender jejum, muita oração e trabalho para Deus. É trabalho que ganhando almas, pregando, ensinando, curando a todos, que é exatamente o que aquele que é servo de Deus faz. É assim que você vai conquistar o povo, é assim que você vai liderar o povo, é sendo íntimo de Deus. A autoridade vem, é de Deus. Tópico 2, subtópico 3. Josué, coragem, esforço e perseverança. O líder eficiente deve ter algumas características como coragem, esforço e perseverança. Josué 1, 6 a 9. Coragem é o não ter medo de correr riscos, pois todo líder está sujeito a enfrentar circunstâncias adversas. Esforço é o empenho físico e emocional para conseguir os melhores resultados na missão assumida. Perseverança é não desistir de alcançar as metas estabelecidas, inclusive recomeçando quando necessário. Essas três características integram a liderança eficaz e Josué reunia todas elas. Então, coragem, esforço e perseverança, qualidades de um líder. Veja, ter coragem é muitas vezes enfrentar situações dificílimas que aos nossos olhos parecem impossíveis de serem conquistadas, mas com coragem nós vamos enfrentar. Existem batalhas dificílimas na vida cristã e batalhas muitas vezes que duram muitos e muitos e muitos anos. Então o líder sabe que vai enfrentar situações adversas, ou seja, batalhas de inimigos que vêm em contrário, que querem atrapalhar o desenvolvimento da igreja, desenvolvimento da tarefa que foi entregue a esse líder. Sempre existirão os inimigos, sempre existirão aqueles que vêm com críticas destrutivas, né? Que vêm com a politicagem, aqueles que vão tentar derrubar a liderança a todo custo. Ainda tem os invejosos, né? E tem aqueles que querem tirar o líder para ficar no lugar dele. Existem sempre esses. Então tome cuidado. É luta o tempo todo. Não baixa a guarda. Então é preciso que muito esforço, empenho, concluir a tarefa e executar a tarefa que Deus lhe deu. É preciso ter um controle emocional, porque senão a pessoa adoece, né? Fica aí com depressão, síndrome de pânico às vezes, né? Agora tem a síndrome de burnout. Então cuidado, não vá se estressar. Então tem que ter equilíbrio emocional. Isso se consegue com muita oração,
jejum, entrega totalmente a Deus. Então deve-se perseverar, ou seja, insistir, não desista nunca. Não pare. Aquele que para, a tendência dele é voltar, é parar totalmente. Então, não pare nunca. Insista, persevere, continue. Vai dar certo, você vai vencer. Agora, estando em íntima comunhão com Deus. Então, nós não olhamos para as circunstâncias, não olhamos para as dificuldades, olhamos para Deus. Com Deus nós vencemos tudo, porque somos mais do que vencedores. Deus vence e nós estamos nessa vitória. Então somos mais do que vencedores. Então não é só ter vontade, mas é preciso ter coragem, esforço e perseverança. Tópico 3. A obediência leva ao êxito. Como fica evidente na vida de Josué, o sucesso da conquista passa pela obediência a Deus e aos líderes por ele instituídos. Esse é um princípio importante na vida cristã. Josué fez como Deus ordenou, seguindo também o aprendizado com Moisés. Ele foi valente e corajoso, obedeceu às ordens recebidas, sem se desviar para a direita ou para a esquerda, e não se afastou do livro da lei. Josué 1:1-9. Então veja, Josué se esforçou em obedecer todas as ordens de Moisés e principalmente de Deus. Então veja, ele estava todo o tempo lendo, obedecendo, foi dado uma ordem, lê o livro da lei, siga, fale sobre ele, pratique esse livro. Não se desvie para a esquerda nem para a direita, tem que ser do jeito que está ali, obediente, obedeça ao que está ali. E foi a partir daí que Deus parou de ficar ali o tempo todo aparecendo e conversando, Tinha um livro da lei a ser seguido. E se Josué faz isso, vai dar tudo certo. Então tem muito líder também que quer ser obedecido, mas ele não é um Moisés. Não é um líder que vive em comunhão com Deus. Não é um líder que vive em oração, em jejum, que pratica realmente a palavra de Deus, está trabalhando para Deus, está indo trabalhar, ganhando almas, está ali ministrando, ensinando, pregando, está curando a todos. É preciso que o líder saiba que o ministério é equipado pelo Espírito Santo com dons. Então você deve procurar ter na sua vida dons do Espírito Santo em evidência. O poder de Deus tem que estar operando através de você, senão você nunca será o líder que realmente Deus quer que você seja. O povo nunca o reconhecerá como verdadeiro líder se você não tem a confirmação sobrenatural de Deus da sua liderança. Se você é um absalão, não tem jeito do povo ser obediente, te amar e te respeitar, como fazia com Davi. Tópico 3 sobre tópico 1. Prosperar no teu caminho. O mérito de Josué estava principalmente em sua obediência e temor a Deus. Moisés havia colocado as suas mãos em Josué e ele ficou cheio do espírito de sabedoria. E o Senhor fez maravilhas por intermédio de seu fiel servo, como a passagem pelo Jordão em terra seca, Josué 3,17, a conquista de Jericó de maneira extraordinária, com buzinas e gritos, Josué 6, a vitória sobre os 5 reis em Gibeão, Josué 10, 6-10, a chuva de grandes pedras de Saraiva até Azeca, Josué 10, 11, o sol e a lua detidos, o sol em Gibeão e a lua no vale de Ajalon, Josué 10, 12-15. Olha que coisa interessante diz aí Josué 10, 13 e 14. E o sol se deteve e a lua parou até que o povo se vingou dos seus inimigos. Isso não está escrito no livro de Jacé. O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. A pessoa, que coisa impressionante. Nunca aconteceu uma coisa semelhante. Nenhum homem pediu para Deus uma coisa tão difícil, tão impossível assim. Deus parou todo o sistema solar, veja só, a pedido de Josué. Então, quando Moisés coloca as mãos sobre a cabeça de Josué, isso nós chamamos hoje como impartição. Assim como Moisés impôs
as mãos lá sobre aqueles 70 homens, né? Deus tirou do Espírito Santo que estava sobre Moisés e distribuiu entre aqueles 70, né? Não quer dizer que tirou toda a unção, a presença do Espírito Santo sobre Moisés, né? Quando Deus faz isso, aquele que dá, recebe até mais do que tinha antes. É assim que funciona. Então aqui Moisés impõe as mãos sobre a cabeça de Josué. Naquela hora, então, a unção que estava sobre Moisés, então é dividida agora com Josué, para que Josué pudesse assumir o lugar de Moisés. Então agora vem sobre Josué o Espírito Santo que dá sabedoria a Josué para conduzir aquele povo. E a partir daí, Deus começa a fazer então sinais, prodígios, maravilhas através de Josué, assim como tinha feito através de Moisés. Então, dentre esses sinais, prodígios, maravilhas, aí está, porque a abertura do Rio Jordão, ali a queda dos muros de Jericó, a vitória, né, sobre os reis de Gibeão, a chuva de grandes pedras lá em Azeca, e aqui então, como já falamos, né, ali o Sol, ou seja, todo o sistema solar parou quando Josué pediu então a Deus para parar ali por algum tempo, porque ele estava agora vencendo a guerra e precisava da ajuda de Deus para vencer aquela guerra, ali no vale de Aijalon. Aquela guerra contra aqueles 5 reis. Então a Bíblia diz, parou o Sol e a Lua. Então todo o sistema solar teve que parar naquele momento, a pedido de Josué. Então depois de fazer tudo isso, né, Josué já com 110 anos, veja que não é igual a Moisés. Moisés com 120. Josué com 110 anos é que vem então a morrer. Tendo realizado uma grande tarefa para Deus, não completa como era o desejável, né? O desejável era destruir todos os povos que habitavam Canaã. Tópico 3, subtópico 2. Deus confirma o seu projeto. O líder cristão deve andar sob a orientação do Espírito Santo a cada etapa de sua caminhada ministerial para ter certeza de que está seguindo na direção da vontade de Deus e não segundo sua própria vontade, como aconteceu com Josué, Josué 9, 13 a 15. Diante das incertezas, devemos pedir em oração a confirmação do Senhor para saber qual caminho seguir. Provérbios 3, 5. Então devemos seguir a orientação do Espírito Santo, nos submetermos totalmente ao Espírito Santo para ouvirmos a sua voz, para entendermos a sua orientação, que é muito sensível, difícil de ser detectada. Precisamos estar em extrema comunhão com o Espírito Santo para compreendermos. Devemos nos aproximar tanto, nos entregar tanto, a ponto de perceber a sua direção. Veja que Jesus era guiado, conduzido pelo Espírito Santo. Quando Josué achou que podia vencer muito facilmente, né, a cidade de Ai, olha só, perdeu lá, vários homens morreram, porque não ouviu o Senhor, não consultou o Senhor, não estava dirigido pelo Espírito. Então o líder tem que tomar muito cuidado com isso, porque às vezes ele acha que tudo que ele pensa, que ele fala, que quer fazer, é que é o certo, e ele vai e faz sem consultar a Deus. Veja que Davi queria construir o templo, e Deus disse que ele não iria construir. O profeta disse, vai e faz. E Deus corrigiu o profeta, mandou ele voltar lá e corrigir. E Deus disse, quem vai construir é seu filho Salomão, não é você. E veja que coisa interessante, o anjo do Senhor, quer dizer, o próprio Jesus Cristo, uma teofania, apareceu a Josué para encorajá-lo, fortalecê-lo para a guerra. Muitas vezes nós temos desprezado essa aparição do Senhor. Às vezes é um anjo mesmo, não é o próprio Senhor, às vezes é um anjo. Mas sempre nas grandes batalhas Deus envia anjos, ou Ele mesmo se faz presente conosco para nos orientar a como proceder. Então Josué se mostra um adorador. Quando aquele anjo, né, se identifica, ele imediatamente vai então adorar. Ele sabe que está adorando a Deus. Se fosse um anjo normal, ele não poderia se ajoelhar, prestar adoração àquele anjo. Mas ali estava o próprio Senhor Jesus Cristo. Então agora ele sabia que ele estaria numa luta com a presença de Deus na luta. Jamais perderia uma luta com Deus na luta.
Tópico 3, subtópico 3, submeta-se a Deus. Existem regras para todas as áreas da vida e deixar de cumpri-las é sinal de desobediência. Josué foi fiel e observou a lei. Ele seguiu as ordens recebidas, demonstrando que sua obediência era acompanhada por uma fé inabalável. Por isso ele é lembrado como um servo leal, cuja vida reflete o poder da submissão à vontade de Deus. Então existem sempre as regras a serem obedecidas. Existem sempre os limites, existem sempre as condições. Ou você obedece integralmente a Deus, ou você jamais será o líder que Deus deseja que você seja. A vontade de Deus é soberana. Então veja que não basta a pessoa ter cursos e mais cursos teológicos, ser aí até uma divindade, né, que é um doutor na lei, o doutor da Bíblia, conhecedor, né, formado, PhD e tal. Não basta isso. Se ele não tiver uma vida de intimidade com Deus, na oração, no jejum, né, não vai adiantar. Não é sabedoria humana que é necessária para uma boa liderança cristã. Precisa do Espírito Santo estar conduzindo, estar guiando. Muitas vezes é muito mais importante trabalhar com um leigo do que com um doutor, né, cheio de diplomas, mas desanimado. Melhor trabalhar com um aprendiz obediente do que com um profissional rebelde. Conclusão: Josué se destaca como um homem que aprendeu lições valiosas de liderança e fé. Observando o exemplo de Moisés, ele entendeu a importância da obediência a Deus e da confiança em suas promessas, aplicando esses princípios ao guiar Israel rumo à terra prometida. Então Josué se destaca entre os homens na Bíblia como um servo obediente a Deus e a Moisés. Alguém que aprendeu muito na comunhão que tinha com seu líder, na obediência ao seu líder, e sempre com o desejo de ter comunhão com Deus, de estar sempre debaixo da orientação de Deus. Ele desejava muito aquela comunhão que Moisés tinha com Deus, e ele teve, né, orientação direta de Deus, viu o próprio Jesus numa teofania, não esteve inteiramente como Moisés, mas pôde imitar o seu líder. Era um homem de fé tremenda em Deus. Imagine um homem mandar parar o sol e a lua, né? E isso mostra que ele tinha uma tremenda fé em Deus e sabia que a seu pedido Deus atenderia. Então, um homem que conseguiu colocar o povo de Israel dentro da sua terra prometida, não conseguiu derrotar todos os inimigos, mas conseguiu pelo menos conquistar ali a maior parte. Vamos orar agora. Se você, ouvindo a palavra de Deus, você crê que Jesus Cristo, Filho de Deus, veio à terra, nasceu como homem, viveu aqui como homem, levou sobre ele nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, o juízo de Deus que estava sobre nós, morreu na cruz em nosso lugar. Você crê nisso? Você crê que ele morreu ali na cruz e ressuscitou? Então você é salvo agora. Vamos, entrega a sua vida a Deus agora totalmente. Você recebe agora o perdão dos seus pecados. Você começa uma vida nova. O Espírito Santo vem morar em você. Vamos orar juntos. Se você está doente ou está enfermo, creia. Tenha fé em Deus. Tenha fé na palavra de Deus, que diz que Jesus levou sobre ele nossos pecados, doenças e enfermidades. Creia e receba o seu milagre. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te apresentamos essas vidas que se chegam ao Senhor agora. Ó Senhor, recebe-os por filhos. Agrada for destere, a grande força clamada vassai. Senhor, assim como o Senhor disse a Josué, esforça-te, tem bom ânimo. Glória a Deus, aleluia. Toca nessas pessoas, dê a eles esforço, ânimo, para que eles possam fazer uma grande obra para ti. Ó Senhor, concede a eles agora o Espírito Santo. Em nome de Jesus, receba o Espírito Santo, receba a salvação, receba o perdão. Você que está doente ou está enfermo, receba agora a cura em nome de Jesus. Solta em nome de Jesus, sai toda dor, toda enfermidade, toda doença, sai em nome de Jesus. Toca, Senhor, cura totalmente. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha,
Não se esqueça, dê aí gostei, se inscreva no nosso canal. Mas faça isso agora, não se esqueça não. Se você deseja então receber os slides que nós colocamos aqui, muitos estudos a respeito dessa lição, então entre em contato conosco por esse WhatsApp, está aí, DDD 99, o telefone 991520454. Não se esqueça, coloca seu nome, a cidade onde você mora e coloque lá a revista Betel. E aí eu envio para você toda semana esse material gratuitamente. Se você deseja nos ajudar, eu não sou pastor de igreja, não sou aposentado, estou desempregado há 8 anos e meio. Se você puder nos ajudar com R$5, R$10, envie aí, então, qualquer quantia em uma dessas contas. Aí está a Caixa Econômica, aí está o Banco Bradesco, aqui está o Banco Brasil. Banco Brasil é o nome da minha esposa, é a Edna Maria Cruz Silva, está aí o Pix. O meu Pix você vê aí, que é meu CPF, 331-957-816-20. Muito obrigado pela ajuda, Deus abençoe você, abençoe sua família, esperamos ter ajudado os irmãos. A paz do Senhor.